Então podemos nos assentar. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós ouvimos um pedido da parte dos discípulos para Jesus. Senhor, aumenta a nossa fé. Por que os discípulos pedem para Jesus aumentar a sua fé? Porque antes desse pedido, Jesus fala duas coisas que aos olhos humanos, às vezes, é impossível de fazer, de evitar. Primeiro, os escândalos. Evitar os escândalos, não escandalizar os pequeninos. Claro que no coração dos discípulos, quando Jesus fala isso, logo vem no coração deles os seus pecados, as suas fraquezas, as suas limitações. Aí eles devem ter pensado, difícil ou quase impossível de não acontecer isso. A segunda, a questão da correção fraterna. Como é difícil corrigir alguém que a gente vê que está errando sem se irritar, sem brigar ou às vezes gerar, vamos dizer, uma desunião. Então, aos olhos humanos, isso é impossível. Então, trazendo para a nossa realidade nos dias de hoje, não está muito distante isso. Porque os meus pecados, às vezes que eu cometo, escandalizam o próximo. Quando as pessoas sabem do pecado dos outros, já faz aquela cara, mas essa pessoa não é da igreja, não está numa pastoral tal, faz isso e aquilo e ela comete esse pecado. A primeira coisa que a gente pensa, deve ser uma pessoa hipócrita, que peca, mas está dentro da igreja. A outra, a questão da correção. Então, para a gente conseguir superar isso, é preciso o dom da fé, porque a fé faz a gente enxergar mais longe essas coisas. A fé também nos sustenta e faz a gente permanecer nos caminhos de Deus. E sem a fé, nada podemos fazer. Então é por isso a consciência de que nós não podemos nos acostumar que a minha fé é suficiente. Por isso é necessário que todas as nossas orações a gente pedir, Senhor, aumenta a nossa fé, dá-me a minha fé, uma fé viva, uma fé que é capaz de suportar e superar todas essas tentações, todas essas provações que vêm no dia a dia e no combate da fé. Porque sem a fé, a gente, se não tivermos uma fé madura, fixa no Senhor, com os olhos no Senhor, nós temos a inclinação de abandonar o barco, nós temos a inclinação de abandonar a igreja. Por isso a necessidade de ter uma fé viva e uma fé, mesmo que Jesus vai falar, mesmo que fosse pequena, ela é capaz de fazer muitas coisas. Mas é preciso a gente crescer, pedir. Hoje nós estamos celebrando, o cerco de Jericó, cujo tema, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, a importância da fé também. A fé vem sempre seguida, precedida de oração. A fé e oração não podem andar distante. Por isso precisamos sempre estar diante do Senhor pedindo, Senhor, aumenta a minha fé, porque sem a fé eu não vou conseguir superar as aflições, as lutas que me é permitida. E é a fé que o inimigo sempre também vai atacar. A primeira coisa que o inimigo vai atacar na gente é fazer perder a fé, porque se eu perder a fé, eu não rezo mais, eu não venho mais para a missa, eu não adoro mais Jesus, eu não acredito nos sacramentos. Então hoje o Senhor nos chama a reavivar o dom da fé, e nós vamos fazer isso hoje, nesse segundo dia do cerco de Jericó. Então, depois da Santa Missa, depois da gente receber Jesus, a gente vai fazer um momento de adoração para pedir que o Senhor aumente a fé em nós, ou nos dê uma fé capaz de superar todos os obstáculos que possam aparecer. Uma vez eu escutei uma história no meu tempo de seminário que eu achei interessante, de um monge que estava pregando um retiro, que cabe a gente escutar essa história. Tinha uma mulher que ela tinha muita dificuldade na sua caminhada de fé, compreender os caminhos de Deus. Ela se angustiava muito, muitas vezes ela queria abandonar, porque ela não sabia, ela não conseguia conceber porque Deus permitia algumas coisas, ou porque Deus permitia tais coisas. E ela vivia numa angústia suprema. E uma vez em sonhos, Jesus apareceu para ela e disse, caminha comigo,
E ela, Senhor, ele caminha comigo, que eu vou te mostrar algumas coisas. Nesse começo desse caminho aparece outra mulher. Aí essa primeira mulher, Jesus passa por ela, só olha. Aí essa mulher, né, que tudo que atormentava o coração dela, e ela pensando, né, pensava, essa mulher que Jesus olhou, não tem fé nenhuma, porque Jesus só olhou para ela e passou direto. Deve ser uma mulher que não tem fé nenhuma, por isso que Jesus a ignorou. Só olhou, deu uma olhadinha e continuou o caminho. Aí nesse caminho aparece uma segunda mulher, na qual Jesus dá um tapinha no ombro. E essa mulher, a outra mulher do sonho, né, que se incomodava com tudo, começou a pensar, essa mulher aí deve ser uma que deve ter mais ou menos fé. Para Jesus ter dado só um tapinha no ombro dela, ela deve ter um pouquinho de fé. Aí no caminho Jesus fala, continua me seguindo. No caminho aparece uma terceira mulher, na qual Jesus abraça, beija, faz carinho. Aí essa mulher pensando com ela, essa aí sim que deve ter muita fé, porque Jesus está abraçando, está beijando, está fazendo um monte de coisa. E ela falava, e essa é uma mulher de fé. Jesus volve a olhar para essa mulher e diz, como seus pensamentos são errados, como você não pensa diferente, você não pensa como Deus, você tem uns pensamentos totalmente errados. E aí Jesus vai explicar, olha, a primeira mulher do caminho, que eu só olhei, você falou que ela não tinha fé nenhuma. Pelo contrário, essa que tem muita fé, porque ela não precisa me sentir, não precisa ter essas coisas, só meu olhar basta para ela. E como é que dá esse olhar de Jesus? Na Eucaristia, nos sacramentos, na oração, numa adoração, só o meu olhar basta para ela. Então ela tem muita fé. A segunda mulher que você falou, que eu dei um tapinha, que tinha uma fé mais ou menos, essa também, que você falou uma fé mais ou menos, ela também tem fé. Só que em alguns momentos da vida dela, ela precisa sentir a minha presença. Por isso um tapinha. Então é um momento que eu preciso me revelar para ela, que ela me precisa sentir. Mas é algumas vezes. A terceira mulher que você disse que essa sim tem muita fé, que me sentiu, que eu abracei, que eu beijei, que eu acolhi, botei no meu colo e fiz muito carinho, que você pensa que tem muita fé, essa é que não tem fé nenhuma, porque ela precisa me sentir, ela precisa ter uma experiência comigo, por isso desse cuidado, desse carinho, desses abraços, desses afagos. E aí essa mulher ficou meio aflita, né, porque ela compreendia tudo errado. E Jesus pergunta para essa mulher, e qual dessas três mulheres você se encontra? Por toda a sua história, qual dessas três mulheres que você tem, que você é? Uma que tem uma fé mais ou menos, por toda a sua história comigo, qual dessas três mulheres que você é? E é a mesma pergunta que Jesus está fazendo para cada um de nós hoje, diante do Evangelho da fé, da importância da fé. Qual dessas três mulheres vocês são? De toda a experiência que vocês já tiveram com Jesus, qual dessas três mulheres vocês são? Com toda sinceridade, responda para Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.